Graça e paz do Senhor Jesus, gravando hoje Miqueias, capítulo 4. Lembrando que ontem o Senhor foi muito duro, né? Ele fez aquele povo lembrar-se que ele poderia parar de falar com eles, caso eles não se rendessem, caso eles insistissem na desobediência ao Senhor, em andar fora dos caminhos do Senhor. E coincidentemente, eu conversei com a minha pastora, tinha conversado uns 2 dias antes, e ela me falou exatamente isso. Eu comentava com ela, falei, nossa, Deus falou pesado com essa pessoa, né? Deus falou duro com essa pessoa. E ela me disse, Roselena, o problema é quando Deus para de falar. Quando ele está falando é porque ele ainda coloca alguma esperança em você, é quando ele ainda está tentando te avisar. Quando ele desiste, aí sim a coisa ficou pesada para você. Quando Deus parar de falar, pode ficar preocupado, porque alguma coisa, alguma ideia de juízo muito pesada pode vir contra a sua vida. Então, ainda que o Senhor te repreenda, ainda que o Senhor fale palavras duras para você, se alegre com isso. Obedeça ao Senhor. Tenta, busca andar nos caminhos dele, porque melhor é a repreensão do Senhor do que o silêncio dele, porque o silêncio dele é condenação para cada um de nós. E o capítulo 4 de Miqueias é um capítulo muito cheio de esperança, a esperança de uma Sião restaurada, daquele lugar santo ser consagrado ao Senhor e o reconhecimento por parte de todos de que aquele lugar é santo. Diz assim a palavra, nos últimos dias, isso é palavra para os últimos dias, por isso que eu creio que essa palavra já começou a acontecer, porque muitas pessoas já têm ido buscar o Senhor naquele lugar. Aquele lugar chamado Israel é um dos lugares mais concorridos da terra, em termos de religiões, e todas as religiões se voltam para aquele lugar, porque sabem que dali saiu o Salvador, dali veio o Redentor, dali saiu a lei, daí saiu realmente a palavra verdadeira de Deus. Então ele diz assim, nos últimos dias acontecerá que os montes do templo do Senhor serão estabelecidos como principal entre os montes. De todos os montes dessa terra, o monte de Sião será considerado o principal dessa terra. Você está entendendo? E ele diz assim, e ele se elevará acima das colinas, e os povos a ele correrão. Você sente que essa palavra já começou a acontecer? Há muitos anos a gente ouve falar de caravanas e caravanas e caravanas de pessoas que buscam ir para Israel e querem pisar na Terra Santa, porque sabem que de lá veio o Senhor. Eu mesmo estive em Israel e realmente é uma experiência inesquecível, inenarrável, única. É a sensação do sobrenatural de Deus, que não tem muita lógica, porque o que a gente sente lá, um misturar de emoções, e Deus fala muito com a gente naquele lugar. Ele diz assim, muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Sabe o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? O seu Deus, o nosso Deus, é desse Deus que ele está falando. Ele diz assim, ele nos ensinará os seus caminhos, ele já ensinou. Sabe qual é o caminho do Senhor? Sabe quem é o caminho, a verdade e a vida? Chama-se Jesus. Por isso que ele fala, ele nos ensinará os seus caminhos. Qual é o caminho? Jesus completou essa profecia, diz, eu sou o caminho. Eu sou esse caminho. Ai, glória a Deus. Para que andemos nas suas veredas. Eu sou o caminho. Vamos andar nas veredas do Senhor. Pois a lei virá de Sião. Já veio. A palavra do Senhor de Jerusalém. Já veio também. Aleluia. Glórias ao Senhor. Profecia dada. Profecia cumprida. Diz assim, ele julgará entre muitos povos e ele resolverá contendas. Sabe aquelas brigas entre os povos? Deus vai resolver tudo.
Deus vai dar um ponto final em briga, contenda, discussão, guerra. Deus vai acabar com tudo. Olha que glória, né? Ele diz assim: entre nações poderosas e distantes, das suas espadas eles farão arados, e das suas lanças eles farão foices. Ou seja, ao invés de uma espada para batalhar, ao invés de uma lança para batalhar, todo mundo transformando isso em foice para plantar, para aumentar a produção de alimento para todos. Em vez de guerrear, vamos produzir alimento para o povo. Olha que coisa linda, né? Ele diz assim: nenhuma nação erguerá sua espada contra outra, e não mais aprenderão a fazer a guerra. Aleluia! Vai ser um tempo de paz. Quando o Senhor Jesus estiver reinando, e eu creio que ele já está, porque para muitas pessoas essa paz já é real. Para quem vive com o Senhor Jesus, a paz que ele traz já é real. Você não vive mais em guerra com você, com seus inimigos, com o diabo. Você vive em paz com Deus. Porque essa paz aqui que o Senhor está falando, que vai ser para todos, já aconteceu para você. Já existe na sua vida, já é real para você. Aleluia! Ele diz assim: pois todas as nações andam, cada uma em nome do seu Deus. Tem um monte de Deus por aí, cada uma no nome de um Deus lá. O meu Deus é esse, o meu Deus é aquele. Mas nós, presta atenção, você é diferente. Mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Você é diferenciado. Você não vai atrás de deuses estranhos, de deuses que não morreram por você, que não fizeram a obra de libertação, de salvação, de restauração. Você vai andar no nome desse Deus, que é único, que é santo e que é poderoso. Aleluia! Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aquele a quem afligi. Eu mesmo afligi e eu mesmo vou voltar a levantar ele. Aquele que está caído, aquele que está desviado, o Senhor vai reunir todos e vai fazer de nós uma única nação, um único povo, um povo que ama ao Senhor, que obedece ao Senhor. Você imagina o mundo inteiro obedecendo ao Senhor, um cuidando do outro, um preocupado com o outro, com o bem-estar do outro. O que acontece dentro das igrejas vai se espalhar para o mundo todo. Porque dentro da igreja você é cuidado, você é amado. E isso vai se espalhar e vai acontecer com quem quiser, com quem estiver, com quem o Senhor olhar para ele e amá-lo, e chamá-lo, e buscá-lo, para sermos um só povo nessa terra, unidos no amor de Cristo Jesus. Vou continuar com esse capítulo aqui, vale a pena. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. Aleluia! Ele está falando dos remanescentes. Quando ele fala de remanescentes, são os de Israel, viu? Os que ainda não se reuniram a nós, os que ainda não se juntaram, os que ainda não aceitaram Jesus. O remanescente será salvo. Deus não vai esquecer deles. Serão a última nação, mas eles serão lembrados. O Senhor dominará sobre eles no monte de Sião, naquele dia em diante e para sempre. A partir daquele dia, dali para frente, é só o Senhor reinando, soberano. O dia glorioso. Você está esperando? Eu também estou. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo dominado lhe será restaurado, a fortaleza virá para a cidade de Jerusalém. Jerusalém vai ser reconhecida, vai ser cuidada por todas as nações. Todas as nações vão trazer riquezas para Jerusalém, vão trazer os seus presentes para Jerusalém, porque Jerusalém será reconhecida como a terra do Senhor. Amém? Ele diz assim: agora, pois, por que gritar tão alto? Você não tem lei? O seu companheiro morreu para que a dor não seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto. Ele está falando de Sião, as dores de Sião na hora de dar à luz. Ele diz: você vai gritar com dores de parto, como se você fosse uma mulher a ponto de dar à luz. Ele diz assim: contorça-se em agonia, ó cidade de Sião.
como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para batalhar em campo aberto. Quando os inimigos rodearem aquela cidade, como nós sabemos que vai acontecer no Armagedon, eles terão que sair para a batalha, vão ter que sair dos muros e vão ter que ir lá batalhar contra muitas nações, porque muitas nações vão se levantar contra Jerusalém, contra Israel. E ele diz assim: você irá para a Babilônia e lá você será libertada. Lá o Senhor a resgatará das mãos do seu inimigo. A primeira prisão, a primeira grande debandada que houve em Sião foi na Babilônia, né? Quando eles foram levados cativos. Mas agora acontecerá de novo. Novamente, Sião será oprimida, cercada. Nós sabemos, porque a palavra nos diz isso, né? Mas agora muitas nações serão reunidas contra você. Olha o que eu acabei de falar. Quase todas as nações do mundo vão se reunir contra Israel. Israel vai ser o grande problema da humanidade, né? Porque o diabo quer destruir aquele lugar. Você sabe disso, né? Eles dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Olha a ira do diabo, né? Olha a ira do inimigo contra esse povo escolhido, separado, eleito, feito, nascido para servir ao Senhor. Olha a ira do diabo. Vamos cercar, vamos encher de exércitos para que ninguém escape. Essa é a intenção do diabo, mas o que vai acontecer com ele, né? Ele sabe também, né? Que não vai ter vitória. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Ah, vocês vão se reunir contra Israel, todas as nações? Coitadinho de vocês. Porque o Senhor, com o soprinho da boca dele, ó, acabou. Já era. Vocês já eram. Porque nós somos meros homens. E o Senhor reina soberano nos céus e na terra. E ele diz assim: não compreendemos o plano daquele que as ajunta como feixes para a ira. Ele diz assim: quem está juntando eles aí, ó, tudo num lugar só, é o próprio Deus, para mostrar a glória dele para todos, a olhos vistos. Todos verão a glória do Senhor. Levante-se e debulhe, ó cidade de Sião, porque eu darei a você chifres de ferro. Eu te darei e cascos de bronze para despedaçar muitas nações, daquele tamanhinho que é Israel, e ele vai ser poderoso para despedaçar muitas nações, porque o Senhor dá a eles esse poder, essa força, esse domínio, e isso vem do Senhor, vem do alto. Aleluia! Você consagrará ao Senhor os ganhos ilícitos delas e a riqueza delas ao soberano de toda a terra. Eu não falei para você que todas as nações da terra vão concorrer e vão trazer para aquele lugar suas riquezas. Aleluia! Essa palavra é muito linda, já é uma palavra de juízo final que Miqueias está dando para que aquele povo saiba que o libertador sairá de Sião. No próximo capítulo nós vamos descobrir da onde que esse libertador virá. E esse profeta vai dizer que ele vai nascer em Belém. E você sabe quem nasceu em Belém, né? Ele já nasceu. Embora não o reconheçam, embora não o aceitem, mas o profeta Miqueias avisou: o seu Salvador vai nascer em Belém. Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas esse capítulo já é maravilhoso. Um abraço e até amanhã com Miqueias capítulo 5.